Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Oswaldo Truzzi. O professor Rodrigo pediu para que eu coordenasse aqui a mesa da parte sociológica de hoje. Ele se desculpou, mas ele está numa reunião do Conselho Universitário. Então ele não vai poder. Bom, hoje a nossa convidada é a Patrícia Rosenbecker. Ela é atualmente pós-doutoranda aqui no Departamento de Sociologia. Ela tem o título de doutora em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em História Social também pela Federal do Rio Grande do Sul e bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande. Também durante o doutorado ela fez um sanduíche na Alemanha, na Universidade do Estado da Renânia do Norte. Bochum, é isso? Isso. Bochum. Bom, o tema dela, o título é Empresários, está aqui na lousa, né? Empresários do setor de migração, engajadores e colonizadores no processo de colonização e migração no Brasil. Então, por favor, com a palavra. Bom, obrigada. Bom dia a todos. Eu vou começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui. Conversando sobre esse projeto que está sendo desenvolvido aqui no UFSCar, e também agradecer a presença de vocês. Eu não vou aqui hoje fazer uma apresentação que foi pedido fazer do projeto em si, não vai ter metodologia, justificativa, objetivos, nada disso. Eu pensei em trazer uma conversa, né? A gente trazer uma discussão sobre a ideia desse projeto que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Basicamente a gente está com um recorte cronológico que pega a Lei de Terras de 50 até 1914. É um recorte migratório, né? Não estamos tratando aqui mais político, por exemplo. Então, o que é a colonização e a migração do século XIX? O que eu estou entendendo? Bom, a gente tem que ter temos que estar cientes de que o grande responsável pelo processo é o Estado brasileiro. Começa com o Estado Nacional, ainda antes da década de 1850, tá? E vai ser uma colonização que um grande pesquisador que é utilizado no Rio Grande do Sul, que é o Jean Roche, que é um francês, que morou alguns anos no Rio Grande do Sul e escreve sobre colonização alemã, fala em colonização dirigida. Então é a formação de colônias, primeiro pelo Império Brasileiro, depois pelas províncias, nos Estados do Sul. Paralelamente a isso, a partir do final da década de 40, 1840, uma série de empresários, fazendeiros ou não, começam a criar colônias próprias ou também, como ocorre aqui em São Paulo, um novo sistema de colonização. Esses empresários eles vão atuar em vários ramos desse processo: recrutamento, transporte, assentamento de imigrantes nas terras brasileiras. Isso ocorre predominantemente nos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas também no Sudeste, tá? São Paulo vai ter uma forma um pouquinho diferente, né? Porque nós vamos ter as fazendas e os imigrantes para o café. Isso também ocorre no Espírito Santo, um pouco em Minas, mas a região Sudeste também tem colônias, tá? De imigrantes europeus. Tudo isso remonta à Lei de Terras, que seria o marco inicial do nosso projeto aqui. A Lei de Terras é de 50, ela vai regular a colonização privada no sul do país, mas agora, mexendo com os dados mais diretamente do projeto, a gente encontrou que as colônias já começaram a ser fundadas um pouco antes. A primeira colônia no Rio Grande do Sul em 1846, ela já vem antes da Lei de Terras. A gente sabe que o senador Vergueiro começa aqui com o seu sistema de parceria em 47, não é isso? Exatamente. A Lei de Terras vai ser regulamentada só em 54, então ainda tem um tempo e várias colônias foram criadas nesse período aí, 1846 a 1854. Como eu já falei, São Paulo tem um cenário um pouquinho diferente. Algumas fazendas tinham colônias, formaram núcleos, pequenas colônias, né?
Outras não, outras tinham os imigrantes assentados ao redor. Também há os núcleos coloniais, que se referem a colônias do estado, da província de São Paulo. Essa diferença parece que existe mais aqui do que no sul. No sul a gente usa núcleo colonial e colônia como se fosse a mesma coisa. Aqui, em geral, a gente fala núcleo colonial para as colônias da província de São Paulo. Bom, então, o que é a diferença entre colônia, entre fazenda? Eu trouxe exemplos, tá? Todos os que eu trouxe aqui são o que a gente está chamando de engajadores. E eu vou explicar daqui a pouquinho o que a gente está falando sobre eles. As colônias começam no sul, basicamente, com fazendeiros brasileiros, não com estrangeiros. E a nossa literatura está falando, basicamente, que a grande maioria de fundadores de colônias no Rio Grande do Sul, por exemplo, também em Santa Catarina, talvez, sejam estrangeiros. Mas o Rio Grande do Sul começa com pessoas como o Vitorino José Ribeiro, que é um brasileiro, um fazendeiro, e que vai construir no Rio Grande do Sul a mais importante, a mais desenvolvida colônia no Rio Grande do Sul, nessa época, que é a primeira que a gente tem. Não, a primeira é Taquara, ele é o fundador do Extremo, né, que é um pouquinho depois. Em Santa Catarina, o pioneiro é Hermann Blumenau. Esse sim, um alemão, fundou a colônia Blumenau. A colônia Blumenau, em termos de negócio, né, ela faliu, ela foi encampada pelo governo depois, e o Blumenau se tornou o seu diretor. Hoje, cidade de Blumenau. Né? Eu vou trazer depois um exemplo, que é o Jacob Reingens, que por aportuguesamento se tornou Jacó Reingens, no sul do Brasil, que é um empresário transnacional de imigração. Temos também o senador Vergueiro, eu trouxe ele aqui porque ele é um grande pioneiro, né? Porque ele forma uma lógica migratória. Né? Ele organiza uma empresa que primeiro vai levar imigrantes para sua fazenda, mas ele depois cria uma companhia, que é a Vergueiro Companhia, que também vai trazer imigrantes para algumas outras fazendas. Isso não foi um tempo muito longo, foi curto tempo que isso ocorreu, mas é significativo em termos históricos. Um outro conjunto são empresas e sociedades. Talvez a mais importante dessas empresas em volume de capital seja a Sociedade Colonizadora de Hamburgo. Essa sociedade ela é formada em Hamburgo por todas as mais importantes firmas de comércio marítimo internacional. A Hamburg Süd, a Hapag, a F-Lise, aquela outra que é de Bremen, Nordwest, eu acho que é o nome, né? Com grande capital, é uma sociedade muito ampla, ela é aberta a outros empresários, inclusive alguns juristas da Alemanha, que fazem parte dessa empresa, e ela criou uma colônia em Santa Catarina chamada Hansa. Na literatura, essa colônia ficou famosa porque uma das formas de pagamento pela produção dos colonos foram vales, que eram trocados na venda, né, na mercearia da própria colônia. Então, gerou uma série de conflitos locais. Mas, enfim, a empresa era muito grande e colonizou terras na América Latina e em vários lugares. A mais importante sociedade de colonização que a gente tem é a Sociedade Promotora de Imigração São Paulo, que é uma empresa privada, nasce como empresa privada. No seu quadro de primeiros associados estão senadores do Império, deputados gerais, deputados provinciais, barões, visconde, acho que o Conde do Pinhal está junto nessa empreitada, né? Então, são fazendeiros com grande capital envolvido, todos eles têm ramificações políticas extremamente importantes, e, claro, depois isso vai ser encampado pela província de São Paulo já no final do século XIX, início do XX. Né? Mas, enfim, a estrutura ela foi basicamente montada ainda em forma de sistema privado. Tem também a Sociedade Central de Imigração, que fica no Rio de Janeiro, que é uma sociedade que tem nos seus quadros muitos imigrantes que já tinham suas próprias colônias no Sul, também alguns fazendeiros, e a ideia dela acho que é um pouco mais ampla, né? Porque ela também trabalhava com um pouco de auxílio aos imigrantes que já estavam inseridos aqui. Bom, eu falei engajamento. O que é isso? O que a gente está entendendo por engajamento? Quando a gente começou a pensar esse projeto, a ideia era empresários, tratar de empresários, de criadores de colônia, de fazendeiros que recrutaram imigrantes, transportaram esses imigrantes e assentaram eles na sua primeira vez aqui em terras brasileiras.
E a gente chama essa coisa de engajar, de recrutamento, né, como um diferencial desses empresários, porque envolve um processo complexo que cria uma logística diferenciada que a gente entende ser a colonização privada. O problema é que, quando a gente vai tratar na documentação, o colonizador ele é indistinto. Ele é tanto esse que está recrutando, como ele é também aquele que está loteando terras. Bom, quais são as questões aqui envolvidas? Como o Estado está, basicamente, coordenando uma logística de migração, transporte, recrutamento, propaganda, muitos fazendeiros no Sul, e também eu acredito que aqui em São Paulo, um pouco diferente, mas acredito que ocorra também, eles tinham propriedades rurais do lado de colônias do Estado. Às vezes pequenas, às vezes posses, que é muito comum. Boa parte dos fazendeiros do Rio Grande do Sul, por exemplo, eles simplesmente grilavam essas terras, na literatura já temos bastante trabalho sobre isso, ao lado de colônias do Estado, seja do Império ou da província local. Então eles faziam colônias e computavam das colônias do Estado aqueles imigrantes descontentes, os filhos e netos já desses imigrantes, e traziam eles para lotear terras. Já no final do nosso período aqui, dentro do século XX, especialmente nas regiões do noroeste do Rio Grande do Sul, oeste catarinense, oeste do Paraná, começam a se formar verdadeiras companhias de colonização que vão lotear terras, mas a questão de recrutar novos imigrantes já está fora dos projetos e da estrutura dessas empresas há muito tempo. Também nós notamos aqui que algumas dessas empresas que começam a ser fundadas já no século XX vão começar a trabalhar com a compra de terras no centro-oeste, já que as terras estavam ficando escassas no sul, né? Outro fator aqui em São Paulo, que os fazendeiros não estavam mais instalando, ou instalavam alguns que tinham mais recursos nas suas fazendas, as colônias de imigrantes, né, que é um pouco diferente da ideia do Sul, né? No Sul você tem o lote, o imigrante já chega, vai ali, ele produz naquele lote, supostamente ele vai vender pelo melhor preço, né, supostamente, porque em geral ele está atrelado às redes comerciais já existentes. Em São Paulo não, em São Paulo em geral as colônias são mistas, no Sul em geral elas pertencem só a uma etnia. Você vai encontrar aqui nas fazendas em São Paulo, eu já trabalhei com alguns processos aqui locais da região, principalmente Rio Claro, por exemplo. Então você tem portugueses, alemães, suíços, né, alguns franceses, italianos, ou seja, é misto o assentamento desses grupos imigrantes, né? E aí outras possibilidades são que essas fazendas estão localizadas próximos aos núcleos coloniais do Estado, ou seja, aí você arruma o seu trabalhador ali e não tem um custo tão alto com a logística migratória. Bom, então, quem são os empresários do setor de migração? Eu estou chamando de setor, eu não estou chamando ainda de um grupo, eu não estou lidando com esse tipo de nomenclatura, a gente está usando setor de migração, né? Que é isso, recrutar, transportar, assentar. Eles são tanto estrangeiros como nacionais. O perfil nacional, em geral, ele é bastante predominante, que é o quê? Um fazendeiro, que ele vai ou receber trabalhadores rurais na sua fazenda ou lotear a sua fazenda, lotear a sua terra. Em geral, ele é no mínimo um deputado de província. Ele tem fortes ramificações políticas. A gente está encontrando também que, em geral, ele é maçom, ele é presidente de alguma sociedade beneficente, ele tem amplas benfeitorias, ele é benemérito da região, né? Ele constrói povoado, ou seja, é um perfil mais clássico desse empresário que está atuando na colonização. E aqui a gente tem os dois perfis, aqueles que estão engajando, recrutando, e os que estão loteando terras, sem recrutar imigrantes novos. Os estrangeiros, eu vou trazer um exemplo mais concreto de logística de colonização que eles podem montar, e é um quadro que talvez aqui em São Paulo seja menos, ocorra em menos volume, mas no Sul é bastante significativo, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos. Essas empresas, esses empresários,
em geral são tomados como individuais, mas é preciso cuidado. O que a gente tem encontrado é que muitas vezes a família inteira do empresário trabalha no negócio. Em termos de colônias, às vezes o irmão é o agrimensor, o pai é o dono da venda, e o outro primo está lá na Europa nos portos, né, recrutando candidatos que queiram ir à colônia. Enfim, há toda uma gama de pessoas da família que trabalham no processo. E aí a gente tem outras formas de engajamento, né? Para diminuir o custo desse recrutamento na Europa, propaganda, viagem, transporte, há outras formas de recrutamento que a gente tem encontrado, que é basicamente o fazendeiro que vai na linha do trem e fica, né, tentando pegar aqueles imigrantes que estão desembarcando, ou que estão em dúvida, né, se vão para a colônia do estado, enfim. Mas a gente já encontrou nos próprios portos, né? Os representantes de alguns empresários ficam nos portos e enquanto as companhias contratadas pelo estado buscam os imigrantes e levam eles e dão as passagens, eles ficam nos portos falando, não, mas a minha colônia é melhor. Às vezes um parente do próprio empresário está lá no navio fazendo recrutamento, fazendo a propaganda da empresa. Isso, enfim, diminui o custo desse engajamento. Isso deu uma série de conflitos com os governos provinciais, porque haviam prêmios, né? Esses empresários recebiam prêmios pela introdução de imigrantes nas províncias. Tá? Cada pessoa tinha um valor. Tá? Um adulto, um casal vale tanto, uma criança vale tanto, né? Menores de idade, 2 anos não contavam nem acima de 60. Aí tem toda uma legislação que vai acompanhando o período. Então, esses conflitos ocorriam muito porque às vezes as empresas disputavam acirradamente os prêmios por número de inseridos. Companhias de colonização, que em geral são formadas por vários sócios, às vezes eles têm a terra e um coloniza, o outro é o responsável por fazer os contatos com o governo de liberação, de regularização, o outro é o agrimensor, ou seja, vários sócios diferentes com papéis diferentes, e elas vão se tornar mais comuns para o final do nosso período, né, já no século XX. Tem também as sociedades colonizadoras, como eu já falei, nós encontramos 2 urbanas até agora, pelo menos, no Rio, São Paulo provavelmente tem, a gente não chegou nesse material ainda, que contratam a partir das demandas das fábricas, né? Contratam, no caso, trabalhadores qualificados e fazem o processo da lógica de imigração, né? Recrutamento, transporte e assentamento nas cidades. E depois nós temos um outro grupo, que é um grupo talvez mais volumoso, mas em geral se repetem assim, esses contratos. O que são os contratos? As províncias contratavam transporte, contratavam agências de propaganda na Europa. Tem toda uma logística formada com esses contratos para atrair imigrantes, né? Alguns também são responsáveis por agenciamento, né? Eles há contratos fabulosos. O governo do Rio Grande do Sul tem um muito interessante, que era um contrato para 100 mil colonos. Eu acho que não foi cumprido do contrato 10%. Tem contratos de 40 mil colonos, que na verdade entram, sei lá, 10% também, 4 mil, ou seja, as empresas não conseguiram vencer esses valores. Os maiores contratos que a gente tem aí na década de 80 em São Paulo são da sociedade promotora, que realmente cumpriu valores e números de inserção muito interessantes em termos de cumprimento do contrato, né? Alto número de imigrantes inseridos e grandes valores investidos. Os investimentos, como eu falei, de fazendeiros e outros proprietários de terra, às vezes a gente encontra eles na literatura como exploradores, né, que são esses que têm uma terra que às vezes nem é dele, que ele arruma uma forma de conseguir aquela terra, seja expulsando lavradores brasileiros pobres, né, que estão fora desse quadro maior de imigração, mas estão ali assentados em terras que ainda não estavam regularizadas pelos estados. Ele consegue essas terras e acaba loteando, ele também tem esse processo, ou seja, majoritariamente a gente está encontrando que são conexões políticas, né? Ele tem uma certa ramificação que vai ajudando ele a legalizar uma série de terras e lotear uma série de terras e assim criando um verdadeiro comércio, né? E os preços das terras também aumentavam significativamente. Bom, a gente sabe de fazendeiros, a gente sabe de empresários estrangeiros, a gente está interessado em companhias e empresas maiores, mas a gente não sabe uma série de detalhes sobre estes empresários do setor de imigração, digamos assim. A gente não sabe quantos eles são,
e tá muito complicado conseguir fechar esses empresários, porque primeiro a gente, aqui em São Paulo mesmo, eu estou com dificuldade de encontrar as fazendas que receberão imigrantes. As que têm colônias é mais fácil, os núcleos coloniais do Estado, tranquilo. Agora, em termos de fazenda, aquelas que realmente estão assentando imigrantes e fazendo o processo que a gente está chamando de engajamento, está realmente muito complicado. A gente tem que ir para fontes documentais, o que acaba atrasando significativamente o tempo de análise do projeto. Então, quantos são? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é a minha área de trabalho principal, que eu achei que ia ser mais tranquilo para mim, eu encontrei, tem 2 livros muito importantes. Um deles é Ernesto Pelanda, que é um estatístico, e ele encontrou 147 colônias no Rio Grande do Sul, tá? Dentro do período que eu estou analisando. Um outro importante autor local, que é o Amsterdã, ele escreveu que são 184 colônias mais empresas. O problema é que o livro do Amsterdã se chama 100 anos de germanidade no Rio Grande do Sul. E as colônias de fazendeiros, em geral, não têm detalhes sobre elas. Ele fala sobre os colonos alemães. Ou seja, se perde aí informações sobre os proprietários brasileiros que ficaram, enfim, de segundo plano desse livro. Claro que a gente já trabalhou ali um pouco mais, porque foi onde o projeto mais se desenvolveu até agora, e a gente conseguiu uma série de nomes, já temos aqui o material de coleta de dados. Então a ideia é que, a partir das colônias, já que a gente não consegue chegar diretamente no próprio empresário, a gente tem que ir no empreendimento dele para descobrir quem são os envolvidos, como é que foram os contratos, quem participa. Isso está se refletindo na própria coleta de dados. Como é que a gente está coletando esses dados? Bom, criamos um formulário de coleta que está dividido em 3 partes. A primeira parte é uma biografia desse empresário, né? Onde ele nasceu, né? A gente está interessado se ele é nacional, se ele é estrangeiro, mas também se ele é filho de imigrantes. E isso está se tornando algo importante no trabalho, porque vários são descendentes de levas anteriores de imigrantes, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de açorianos. Alguns já são filhos aqui o próprio senador Vergueira, né, português, ele se naturalizou brasileiro. Né? Então, são casos extremamente interessantes para avaliar. Também a questão política está ficando importante, que tipo de cargos essas pessoas tinham. Mesmo estrangeiros, a gente tem descoberto que eles têm um certo trâmite dentro dos governos locais. Em segundo momento, é sobre as empresas. Infelizmente, aí meu segundo tópico aqui, né? É praticamente impossível encontrar capital inicial dessas empresas ou desses empresários. Basicamente, a gente não consegue fazer contas a partir de buscando entender o tamanho e o volume de investimento que eles fizeram. Eu até agora, digamos assim, eu estava fazendo uma listagem dos formulários de coleta de dados que estão prontos. Né? Digamos que eu tenho 60 prontos, eu tenho 3 que informam o capital inicial das empresas. Ou seja, é um baque no projeto, né? É uma perda grande porque, infelizmente, a gente estava tentando descobrir, não só apenas em termos de capital político envolvido, né? Mas, enfim, capital financeiro também. E não vai ser possível, acredito eu, responder essas questões. E aí entra a segunda questão: o que é privado nessa colonização? Tive que voltar alguns passos aqui, porque a própria sociedade promotora aqui de São Paulo, né? São políticos. Tem senador, tem barão, tem todo um cabedal político, um capital político extremamente importante e que provavelmente está influenciando um pouco das políticas migratórias. Mas quanto? Como? De que forma? E se usa um pouco da logística do Estado para fazer a colonização, onde está o privado? Cadê o investimento privado? O que é o investimento privado? Então a gente também está pensando um pouco mais conceitual em como tratar essa questão. Então, qual a influência que tem? Né? E aí, outra questão que nos parece ainda sem respostas é como se organiza o setor. Se vários são políticos, né? Se vários desses estrangeiros têm boas ligações locais, têm um capital social importante, são interligados entre si, trocam informações. Será que eles se organizam? Será que eles formam grupos que podem, por exemplo, mesmo que seja localmente, influenciar nos rumos da política migratória? Como a gente pode entender a pressão que esse setor pode fazer no Estado, ou ao contrário, né? Como esse setor pode tirar do Estado vantagens
para desenvolver os seus negócios. Então, pensar também um pouquinho, ok, o Estado tem a lógica do processo, né? Ele que comanda tudo isso, que organizou, mas enfim, o que é o privado? Eu vou trazer um exemplo do que a gente pode entender sobre o que é realmente uma logística privada de colonização. E aí algo que me interessa já faz algum tempo pela minha própria formação e pelas minhas pesquisas, né? É como age o empresário estrangeiro. Ele não tem terra, né? O acesso à terra do empresário estrangeiro era bastante restrito. Alguns empresários compram as terras do Estado depois da lei de terras de 50. Mas como é que esse empresário forma essa logística de migração, já que ele está competindo diretamente com quem é o dono da terra em primeiro lugar, né? Os estabelecidos, né? Ele é um outsider aqui. Boa parte desses empresários estrangeiros são grandes comerciantes. É isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui também. Então, a ideia geral desse projeto é buscar entender, então, que papel que tem a colonização privada e uma lógica privada de colonização dentro do país, né? Em termos nacionais, o que também é raro, porque a gente tem diferenças regionais muito importantes e gritantes, na maioria das vezes. E aí, especificamente, eu quero também entender esses estrangeiros que estão parte do projeto de colonização. E como nós vamos responder? Bom, nós vamos criar um perfil desses empresários, a primeira coisa que a gente pode fazer. E a ideia surgiu de construir um banco de dados, que a gente já está coletando material, que seria isso, né? Um banco de dados dos empreendimentos, né, que eles têm, e aí vamos partir para os empresários. Uma pequena biografia, um pouco de classificação desses empresários, grandes, pequenos, médios, né, que tipo de empresário é esse, as suas conexões que a gente pode trabalhar em cima disso. Esse banco de dados, a ideia é que ele fique aqui na UFSCar, como o professor Cruz, e que ele possa ser usado pelos alunos, possa ser, enfim, compartilhado, né? Como a gente vai fazer isso, eu ainda não sei, né? A gente está trabalhando em cima do material, mas a ideia é que isso seja um banco aberto, que as pessoas possam ter acesso, possam buscar informações. E várias coisas importantes estão surgindo da coleta de dados que a gente está procedendo. Por exemplo, a gente começou com o banco, obviamente começa com, né, uma biografia, bom, sexo masculino, feminino, lugar de nascimento, né, cor, né? Mas o que a gente tem são homens brancos, na sua maioria. Então, capital eu já não tenho mais também como, porque é quase impossível. O que eu posso ter é terras regularizadas, que aí pode nos dar uma ideia, né, das terras, a partir daí criar um valor, né, de tamanho disso, do que foi monopolizado por esses empresários. Mas acredito que em termos de capital vai ser difícil responder as questões. Outra coisa que surgiu agora, que eu estava me lembrando, só para fazer um parênteses, quase não há mulheres empresárias nesse setor, né? Mas o que a gente começou a encontrar agora, fazendo a pesquisa mais importante, mais detalhista, né? Abrindo os empresários efetivamente, é que, enfim, tem o processo de recrutamento, né? Instalação desses imigrantes, mas o processo de regularização é muito posterior. Isso, em geral, se tratando de colônias, né? O que acontece é que os governos demoraram muito a regularizar as terras. Divisão, lotes, medição, tudo teve que ser feito um pente fino, décadas depois do começo dessas colônias, especialmente no sul. O problema é que boa parte dos colonizadores, dos empresários, já tinha morrido. Então, quem faz o processo de regularização são as viúvas, porque o processo é posterior. Então, qual a dimensão? A gente não sabe, eu estou trabalhando nos dados, mas isso foi algo que me chamou a atenção. Outra questão envolvida nisso é que, bom, o governo espalhou terra para todo mundo, vendeu milhões de terras para esses empresários, só que as terras, às vezes, já tinham outros proprietários, ou precisam comissões de terra para regularizar a situação, e as viúvas, em geral, estão entrando com processos de indenização, porque o governo simplesmente prometeu uma coisa e entregou outra. E elas ganham essas indenizações. Então são processos longos, que ficam anos no governo, mas ganham bons valores indenizatórios por esse mal-entendido, digamos assim. Ou seja, são coisas que aí você abre ali uma coluna no seu projeto. Bom, a esposa está no contrato, a esposa isso, aquilo, a esposa
esposa atuou no ramo da colonização? E boa parte sim, boa parte das esposas, depois que os maridos falecem, tocam no negócio antes de vendê-los a outros empresários. Só para fechar esse parênteses, dizer que a gente está atento a essa logística, né, de como está funcionando os negócios. Numa segunda etapa, depois que esse banco estiver pronto, classificado, né, a gente quer trazer pelo menos 3 empresários para fazer uma análise mais qualitativa, né, tentar entender a logística deles, tentar entender essas redes, como estão funcionando e como se forma essa lógica privada de colonização. Bom, eu agora vou entrar num exemplo. O que é, então, colonização privada? O que eu estou entendendo por colonização privada? Eu trabalhei na minha tese de doutorado com um desses empresários. Um empresário estrangeiro, um empresário alemão. Ele vai fundar uma grande colônia numa região do extremo sul do Rio Grande do Sul, que não é uma região de colonização muito forte. E ele chega ao Brasil na década de 40, 1840, e se filia a um grande comerciante representante de uma empresa de comércio de importação e exportação. Essas empresas são muito interessantes, porque elas atuam depois do processo de industrialização com muita força no Rio Grande do Sul, com capitais, com redes desses empresários estrangeiros, especialmente. Mas como é que se monta a lógica de uma empresa, de um comerciante estrangeiro no sul do país que não tem acesso à terra, que basicamente apenas tem contatos com grandes empresas de comércio na Alemanha? Bom, isso teoricamente a gente sabe. Negócios desses grandes comerciantes em geral envolvem uma boa instalação familiar. E aqui este personagem ele tem toda a família trabalhando para ele, seja no comércio ou seja na colonização. São agrimensores, são comerciantes, são diretores da colônia, eles abrem estradas, eles fazem todo o processo necessário para uma colônia existir. E a família se ramifica assim. Na primeira geração aqui, nesse caso em particular, eu já encontrei outros casos agora desses imigrantes alemães que fundam colônias no sul, em que eles têm redes políticas importantes, ou seja, é outro tipo. Aqui é um comerciante. Tá? Quando ele chegou no Brasil, ele se tornou representante de como eu falei, de uma grande firma de comércio internacional de navegação, tá? Que é a F-Lais. A F-Lais, até hoje, é uma das maiores empresas de comércio marítimo do mundo. E na época da década de 1850, ela era coordenada pelo filho do proprietário, o Carl Lais, que resolveu ampliar o comércio para regiões onde tinha imigração. América Latina, especialmente Brasil, Argentina, Chile e também para a Austrália. E o sogro desse meu pesquisado aqui, o senhor Jacob Reingans, ele é o primeiro representante no Brasil da empresa. Ou seja, havia muitos contatos aqui. É uma rede importante para a gente entender as informações que estão circulando, os contatos. Mas esse aqui é meu amigo, você pode confiar nele, você vai ter acesso a ele. Até o momento, eu encontrei dívidas da Reingans, dessa empresa de familiar colonização, com essa empresa alemã, a F-Lais. Mas eu não encontrei ainda investimentos de capital objetivamente para a empresa. Tá? É possível que existisse. No círculo que forma a estrutura lógica de como esse empresário organizou a imigração, a sua colonização privada, existe um nicho que é as relações locais estratégicas. Ele não é fazendeiro, ele não tem terras, ele consegue comprar terras do governo, então ele precisa de acesso a essas terras. E é aí que entram os fazendeiros locais. E ele vai ter uma boa relação com eles, que é uma troca, na verdade. Não tem dinheiro envolvido nessas relações, mas tem contratos com trocas. Ou seja, o fazendeiro quer usar o porto da fazenda dele, né, que ele escoa a produção dele, e ele quer usar esse porto, ele também vai fornecer víveres, ele vai ajudar na compra de terras adjacentes, ou seja, é uma relação absolutamente estratégica e necessária, porque ele também é o sócio aqui, o político local mais importante. Bom, seguindo a rede, eu tenho uma rede de imigrantes comerciantes, também alemães, que vão estar direto ou diretamente ligados a ele. Junto com esses comerciantes tem um banqueiro alemão que se sediou no Rio Grande do Sul.
Era esse banqueiro que emitia as notas promissórias que esse empresário usava para pagar as empresas de transporte marítimo. Essas empresas são as empresas de engajamento de imigrantes. Steinman e Companhia, Lubedanz e Companhia, William Henry e Companhia, são grandes empresas que atuam para todos os estados, praticamente, todas as províncias, transportando e recrutando e fazendo propaganda de imigrantes. Os privados também vão usar essas empresas para fazer a propaganda e recrutamento para suas companhias. A questão é que aqui se trata basicamente de alemães, né? Mas eles brigam muito, porque os recursos são escassos. Então, tem um episódio bem interessante em que uma das notas promissórias, que ia ser para o pagamento para a F-Leise, acaba sendo endossada para um comerciante engajador. Só que as empresas conversaram entre si e descobriram a tramóia desse empresário aqui. Enfim, a discussão foi longa, entre xingamentos e uma série de correspondências. A empresa de engajamento, que era responsável, acabou por sair do negócio e não fez mais contratos com esse empresário, que acabou fazendo contrato depois com uma empresa que recrutava imigrantes para o governo do Rio Grande do Sul. Só que aí ele começou a tentar recrutar os imigrantes do governo do Rio Grande do Sul. Então, o conflito sempre existiu e as relações, embora muitas delas fossem de extrema confiança, como era o caso do banqueiro, que era o padrinho dos filhos do empresário aqui, né? Ou seja, uma relação mais pessoal, acaba gerando uma série de conflitos. Bom, eu tenho um empresário estrangeiro que criou uma logística de migração, e aqui eu posso replicar, existem outros empresários estrangeiros que formaram essa lógica aqui, e existem outros, nós temos vários exemplos. Tem um outro colonizador também no sul do país, que ele nunca esteve no Brasil. Ele é um empresário alemão do ramo ele tem uma editora de família, e ele nunca pisou, quer dizer, ele pisou no Brasil porque ele é um acadêmico, então ele vinha em termos acadêmicos. Mas ele nunca pisou na colônia, só para visitar, acho que uma vez foi recebido com fogos de artifício. Mas ele não esteve lá, então ele tinha uma rede de comerciantes e de pessoas de confiança que cuidavam da colônia dele. E essa colônia só acabou com as filhas dele, ou seja, entrou nos anos 40 do século XX já. Ou seja, é outra ideia de colonização privada com o capital excedente que ele tinha dos negócios dele. Também há grupos religiosos que fizeram colônias, tá? Nós temos talvez a principal dessas companhias seja a Jewish Colonization Company, que trouxe judeus russos para o Brasil e para a Argentina, né, em colônias também. Então, há várias formas e lógicas de colonização privada. Tá? Mas aqui eu tenho um empresário. O que é esse empresário? Como é que eu vou classificar esse empresário que criou essa logística, que está envolvido com alemães? Bom, primeira coisa, ele é um alemão, está trazendo e recrutando alemães. Ele é um empresário étnico. Só que a gente vai ver a definição de étnico, tá? Bom, em termos de teoria, o empreendedorismo étnico a gente basicamente pode entender ele de duas formas, a partir do enclave ou das minorias intermediárias. O problema é que, bom, em enclave a ideia é trabalhadores coétnicos trabalhando numa estrutura social coétnica, num espaço que basicamente determinadamente envolve aqueles imigrantes coétnicos. Nas minorias intermediárias, nós sabemos que elas negociam com as elites, que têm bom espaço com as elites, mas basicamente os negócios são liquidados rapidamente. Em geral são nichos comerciais, por exemplo. Né? Não é o caso. Aqui, porque a gente está dando com terra e isso nunca é fácil de aplicação. Bom, ele é um empreendedor imigrante. O que a teoria de empreendedorismo imigrante nos diz? Bom, são empresários que vão controlar o negócio, vão controlar as forças de trabalho que estão sendo inseridas, também controlam a rede de emprego, basicamente ficam 1 ou 2 gerações naqueles negócios, né? E segundo Ivan White, que é o principal autor aqui que eu usei para tentar entender esse imigrante, eu já tentei classificar ele de várias formas, isso forma um tipo de uma economia étnica. Ele dá outros exemplos, tá? Vamos sair aqui da colonização. Você tem uma fábrica. Aí os nacionais têm casas de aluguel ao redor da fábrica. E eles começam a ampliar essas casas de aluguel e
que ganham lucros, enfim, com a nova imigração para a fábrica. Tá? Isso é a ideia deles de uma economia étnica. Eu acho que não se aplica aqui, porque há uma série de diferenciações internas entre esses empresários estrangeiros e os grupos imigrantes que eles estão recrutando. Boa parte das vezes, sim, são imigrantes alemães que recrutam alemães ou poloneses que recrutam poloneses, enfim. Mas há outras questões envolvidas. Quais são? São negócios, em geral, que não estão reagindo a desvantagens no país de acolhimento, no país de destino. Basicamente, as formas de negócio, o empreendedorismo que eles têm criado, a empresa não impacta o grupo étnico da mesma forma que está impactando o proprietário da empresa, a família proprietária da empresa. Dentro da própria família que é proprietária, ou do conjunto de sócios, há uma desigualdade muito grande de capital entre esses sócios, capital social entre os sócios. Tá? E basicamente a vida desses grandes empresários, que eu vou chamar de transnacionais, ela não é fixa, seja no país de acolhimento ou no país de origem, a sua vida cotidiana. Né? Eu estou usando um professor aqui, que é o professor Binzal, da Universidade da Califórnia. A ideia vem de uma rede transnacional migratória. Mas, analisando em profundidade esse empresário, a gente pode notar que ele tem múltiplas cadeias de relações, tanto no país de origem como no país de destino. Basicamente, aqui o contraponto é com aquelas teorias que vão pregar que a perda da referência do país de origem. Quando a gente trabalha com os colonos, no Sul, em geral, a gente usa essa ideia, né, que a gente nunca faz a volta de navio no Atlântico. A gente nunca volta para o país de origem. Há sempre um corte muito grande se tratando dos imigrantes que viraram colonos. Né? Mas não é o caso desses grandes comerciantes e empresários. Né? Eles não se desenraizaram totalmente. Então, a ideia da transmigração aqui, que eu estou utilizando, é essa. Essa ideia de que a sociedade de origem e de destino, você pode ter um quadro mais amplo de referências. O que isso significa? Significa que esses empresários, eles têm uma adaptação alternativa na sociedade de destino. Isso basicamente está ligado às formas de integração que eles têm nessa sociedade de destino. Eu estou tomando aqui um dos professores que eu trabalhei na Universidade de Borro, que é o professor Ludger Price, que ele criou um quadro de referências plurilocais transnacionais. Basicamente, ele trabalha com migrações transnacionais, claro, modernas, né? A gente aqui está dando para uma perspectiva histórica que precisa levar em consideração todo um conjunto de problemas e todo um conjunto de situações diferenciadas que não têm volume, a dimensão da migração atual global. Tá? Mas basicamente a ideia aqui, ela pode ser sim utilizada, que é uma integração em dimensões econômicas, culturais, cultural, política, social, de imigrantes em níveis diferentes, locais, nacionais ou regionais. Isso quer dizer basicamente que não há um padrão claro atribuído a um dos polos em termos de referência. Vou trazer o exemplo de novo do meu empresário pesquisado. Isso é um quadro, eu não sei se vocês conseguem pegar algumas informações, mas basicamente a gente tem dimensões econômica, social, cultural, política. Temos o país de origem, dividido em local, regional e nacional. E temos o país de destino, Brasil, no caso, desse meu empresário, também local, regional e nacional. A incorporação que ele pode ter, as influências que ele pode ter, são fracas, que a gente está colocando como B, ou fortes, que a gente está colocando como A. O professor também trabalha com a alternativa de que existem outros quadros de referência, que não foi o caso aqui aplicado. Mas basicamente o que a gente notou é que economicamente esse empresário, ele tem incorporações no país de origem e no país de estabelecimento em termos econômicos muito fortes. Em termos nacionais na Alemanha, em termos nacionais no país, em termos locais no Brasil.
Em termos sociais, ele também tem incorporações fortes no seu lugar de origem e um pouco mais fracas no Brasil, mas elas existem, e também em termos nacionais na Alemanha. A questão cultural é sempre a mais difícil em termos históricos de você obter dados, mas a gente conseguiu identificar que em termos culturais a Alemanha, enquanto nação, foi a que mais promoveu influências nesse empresário. E a questão política que mais nos chamou a atenção é que ele tem amplas ramificações políticas locais, regionais e um pouco nacionais no Brasil, mas nenhuma na Alemanha. Basicamente, os autores vão nos dizer que essas incorporações podem ser abrangentes ou seletivas, que elas não interferem nesse quadro conceitual. Mas a ideia central aqui é mostrar que esse tipo de empresário transnacional, ele forma um tipo, como se fosse um tipo de empresário da colonização privada. Ele montou uma logística de colonização que não está, basicamente, tomando do Estado imigrantes ou não está usando a estrutura criada pelo Estado para formar imigrantes. Isso se deu através de redes mercantis, redes comerciais que ele usou e também de um apoio local importante, ou seja, que é o nosso político forte aqui no país de estabelecimento, no país de destino. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente ainda precisa discutir bastante o que é o privado, quais são essas lógicas de imigração privada, que a gente tem uma série de tipos diferentes de imigração, né? Desde os estrangeiros, que aqui eu trouxe um exemplo, tem outros estrangeiros que podem ser replicados, esse exemplo transnacional, talvez trocando por redes políticas, talvez por outros apoios, mas também há outros tipos. E, é claro, os tipos mais clássicos desse processo, que são os fazendeiros brasileiros, politicamente importantes, né, que vão lotear grandes áreas rurais e vão ter apoio e concessões do governo, ou seja, é outro tipo. A nossa ideia aqui é como banco, poder avaliar melhor e talvez tentar entender em números, né, quantos são esses empresários, qual a porcentagem do capital que pode ser considerado estrangeiro envolvido nisso, como os brasileiros, os nacionais fazendeiros se organizam, ou seja, é dar uma abrangência, é criar uma dimensão, né, dessa colonização privada, poder classificá-la e entendê-la, afastando-se um pouco da literatura que está mais interessada talvez no que seja a colonização do Estado, né, que é realmente o que parece predominar. Bom, eram essas as considerações que eu tinha para fazer para vocês. Eu estou à disposição, eu acho que a gente tem muito a discutir ainda sobre colonização privada no país. Eu estou à disposição para quem quiser fazer perguntas ou quiser conversar e trocar uma ideia sobre empresários do setor ou sobre colônias. Muito me interessa. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Eu queria, então, abrir o debate. Quem quiser perguntar, fazer comentários, fiquem à vontade. Pois não. Minha pergunta é justamente muito inicial. É a seguinte: o seu corte pela lei de terras ficou claríssimo, tá? Inclusive localizando o movimento a partir de 46 do século XIX, etc. Mas por que 14? O que faz com que você delimite em 14? A gente tentou fazer um quadro mais migratório, né? Em 14 a gente tem uma série de alterações com a inclusão da Primeira Guerra Mundial. Mas também, internamente, a criação de colônias começa a se alterar profundamente. Em termos de engajamento, o número começa a diminuir, pelo menos no sul, talvez no resto do país, em termos de trabalhadores, não. Mas a ideia era fechar na Primeira Guerra para não ter que lidar tanto com os efeitos da troca, né? Porque a logística de migração se altera. Então, ou eu ando um pouco mais adiante, até 30, né? Ou algo assim, mas aí eu teria que
ter um trabalho todo voltado a entender o que aconteceu com as alterações e modificações de logística de migração com a Primeira Guerra. E elas foram importantes. Então, eu pretendia parar antes dela, né, e não lidar com esse problema. Mas, enfim, ainda acho que está aberto. Né? Alguém mais? Alguma questão? Bom, eu tenho um comentário a fazer. É o seguinte, eu fico um pouco apreensivo com o caso de São Paulo, porque ele não se enquadra bem nessa lógica, por exemplo. Vamos pegar esse último exemplo do Heinrich. A lógica paulista é bem diferente. Né? Por que eu vejo que é diferente? Porque, primeiro, vamos dizer, você pode ter no começo, e o próprio Vergueiro é um exemplo disso, aquele outro que eu acabei estudando lá, que é o Montenegro, o governador Montenegro é outro exemplo, de proprietários rurais com uma certa expressão e que iam buscar recrutar imigrantes e assentá-los nas suas propriedades. Mas isso eu acho que durou pouco. Depois você tem o episódio da fundação da Sociedade Promotora de Imigração. Bom, então aí você já não tem mais um empresário individual. Você tem um consórcio entre fazendeiros que vão organizar uma sociedade e essa sociedade é que vai recrutar os imigrantes, né, para trazê-los para trabalhar em fazendas na lavoura do café. Basicamente, no período da Sociedade de Promotores de Imigração, quase todos eram italianos e foram recrutados para substituir o braço escravo na lavoura cafeira. Depois você tem uma terceira etapa em que a Sociedade de Promotores de Imigração se extingue e é o Estado, o governo paulista, que vai fazer esse serviço. Então você não tem um empresário, recrutador, etc. Você tem um empresário que vai se postar lá na hospedaria dos imigrantes para recrutar gente, ou, como você falou, próximo ao núcleo colonial, e esse núcleo colonial serve de reserva de mão de obra. Por exemplo, na época da colheita, que ele tem mais necessidade de mão de obra, ele vai lá, recruta, depois dispensa, etc. E tal. Então, quer dizer, eu acho que eu queria te perguntar isso, como que você está pensando em tratar isso? Porque, na verdade, a rigor, você tem empresário recrutando diretamente só lá no comecinho. O resto é ou a Sociedade Protetora de Imigração ou é o governo do Estado com a política de inclusive, subsidiar o transporte. Né? Coisa que, por exemplo, acho que no Rio Grande do Sul não ocorreu, pelo menos, quer dizer, eu sei que o Rio Grande do Sul recebeu imigrantes subsidiados pelo governo central, pelo governo nacional, etc. Mas depois, quando essa política se descentralizou para as províncias, para os estados, eu acho que o Rio Grande do Sul não teve essa política de recrutamento. Então, é isso que... Agora, só para completar, há recrutamento de imigrantes diretamente na terra de origem
quando esse imigrante, esse empresário, vamos dizer assim, é muito bem sucedido em termos, mas não como proprietário do rural, mas como empresário urbano. Então, por exemplo, é o caso do Matarazzo, e ele recrutava gente diretamente da Itália. É o caso, por exemplo, da família Jafé, de libaneses que tinham um grande grupo empresarial já no século XX e que se valia de uma série de redes de familiares, imigração em cadeia, que é própria da colônia sírio-libanesa, para poder exatamente recrutar, vamos dizer, conterrâneos, né? Mas isso, eu não sei se a gente pode classificar isso como uma atividade empresarial propriamente dita, ou ele está simplesmente, enfim, em vez de recrutar no mercado de trabalho de modo geral, ele dá preferência para o seu conterrâneo e tem como fazer isso. São Paulo é um problema à parte em vários aspectos, né? De documentação, um deles. A gente trabalha em cima do material e está complicado encontrar documentação sobre essas fazendas, sobre os fazendeiros, inclusive, o que acaba atacando diretamente o banco. Mas, além das fontes, essa questão do recrutamento, né, que eu chamei de engajamento, ela é crucial, porque em termos de literatura, de historiografia, a gente encontra que o colonizador ou que o grande investidor, né, ele está indistintamente se ele recruta ou não, né? A questão é que ele lida com o imigrante, que às vezes já é o filho do imigrante. E a literatura, não indistintamente, às vezes você precisa prestar muita atenção para conseguir identificar se aquele empresário realmente recrutou imigrantes na Europa. E isso afeta o banco, porque o banco está cada vez ficando menor, né? Então, seja o colonizador de terra ou o fazendeiro que fica ali na hospedaria, né, procurando os trabalhadores, ele já está usando a estrutura logística de recrutamento do Estado. Ou seja, aí eu tenho que voltar para discutir o que é privado no processo e o que é estatal no processo. E claro, o Estado domina o processo, né? Então eu acho que o projeto se volta mais agora, não tanto para os nomes, embora a gente está coletando o material, mas ele se volta também para entender o que o privado pode ter feito em termos de logística, né? E aí a gente talvez consiga efetivamente mapear as pessoas que foram mais decisivas em termos de colonização privada. É lógico que a sociedade promotora vai, enfim, aglutinar uma série de interesses, e aí sim a gente pode entender um pouco do investimento privado da colonização. E numa primeira leva, logo na fundação, eu acho que são 22 sócios. E logo depois, um ano depois, há uma nova reunião e entram inúmeros sócios. Eu ainda não fiz a conta, mas é um número considerável. Então, basicamente, eu acho que aquele número ali é realmente o número que a gente pode trabalhar. O problema é que tem uma imigração em São Paulo antes disso, né? O Vergueiro é um dos grandes responsáveis por isso. E a questão é que não tem quase literatura. A gente está procurando teses e dissertações e a gente não vai encontrando. O que a gente está encontrando é documentação. Então, como funcionava? Se precisava a licença do Estado. Então, aparece uma série de fazendeiros que enviam, enfim, pedidos e pedidos de licença ao Estado para trazer imigrantes. O Estado concedia e ele mesmo engajava. Aí sim, aí a gente acha que pode pensar em termos de colonização privada. Mas o número e o volume, realmente, eu acho que é muito menor do que inicialmente a gente projetou. Não sei se era essa a tua pergunta. Mas eu acho que é isso, assim, em termos de logística de colonização, eu acho que o número é menor, o volume é menor, e a gente tem que discutir o que é o privado e o que é o estatal nesse processo. Eu acho que, no fundo, em São Paulo é um caso excepcional, porque o privado se apropria do público completamente. Os fazendeiros estão
sobre-representados na esfera do Estado. Então, eles não têm que gastar dinheiro recrutando. O Estado faz isso. Então, é um caso, enfim, que diretamente na questão de organização. E aí eu fico pensando na capacidade de organização dos empresários, para pressionar políticas do Estado, né, para fazer parte delas, para pegar os lucros, ou seja, eu não posso chamar isso de um grupo ainda, estou chamando de setor, mas basicamente, se eles estão dessa forma enraizados, eu posso entender eles como um grupo que está pressionando o Estado para obter resultados. Né? Mais alguma questão, pessoal? Nada? Pessoal da migração aí. Bom, então, encerramos por aqui. Queria agradecer a presença de todos, agradecer também a Patrícia. Muito obrigado, viu, gente?